Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Fiscal da UI. Temos connosco João de Sousa, partner da UI Tax Services, e Francisco Hamilton Pereira, associate partner da UI Tax Services, para nos ajudar a entender a política fiscal e financeira de apoio à manutenção de emprego no período da pandemia e depois, e ainda quais as opções. João, vou começar por si. Pergunto-lhe se temos tido medidas fiscais de apoio ao emprego no decurso da pandemia. Bom dia. Olha, eu penso que no decurso desta pandemia temos assistido a uma panóplia de medidas e de apoios e de programas que têm sido anunciados. A verdade é que, em matéria puramente fiscal, não temos assistido a grandes alterações ou medidas que fomentem, do ponto puramente fiscal, o emprego. Aquilo que temos assistido em matéria de fiscal são a introdução de algumas restrições relativamente a alguns incentivos que já existiam. Muito obrigada, João. Francisco, se os incentivos fiscais são escassos, que incentivos financeiros destacariam no apoio à manutenção do emprego no âmbito da crise pandémica? Bom dia a todos. Sim, em termos de manutenção de postos de trabalho, eu destacaria dois incentivos: o apoio extraordinário à retoma progressiva das empresas e o layoff simplificado. Ambos os objetivos têm, digamos assim, como base compensar as empresas por alguns custos que tenham com os colaboradores que de alguma forma reduzam o seu tempo de trabalho ou suspendam a sua atividade. Muito obrigada, Francisco. João, que restrições existem atualmente que prejudicam o acesso aos incentivos fiscais e, portanto, podem ser prejudiciais ao emprego? Olha, por exemplo, quando começámos com o orçamento do Estado suplementar para 2020, foi, por exemplo, criado um incentivo fiscal ao investimento, que foi o CEFEI 2, e que um dos requisitos que veio caracterizar este incentivo foi a necessidade das empresas não recorrerem a despedimentos coletivos, a despedimentos por extinção de posto de trabalho ou estas duas, ou ainda outras, o investimento por inadaptação. Portanto, aquilo que acontece é que, por um lado, veio-se incentivar o investimento, mas, por outro lado, ele ficou limitado ao nível vai-se incentivar o investimento, mas ele ficou limitado ao nível do emprego. Portanto, de certa forma, ficou restringido o acesso a esse benefício fiscal. Por outro lado, nessa senda, para 2021, por via do Orçamento do Estado, foram introduzidas ainda restrições adicionais. Portanto, a este incentivo fiscal e ainda há outros incentivos fiscais que já vinham anteriormente, como sejam a remuneração convencional do capital social, o CIFID 2, o próprio REFEI, que são incentivos à investigação e desenvolvimento ou ao investimento e que se traduziram em, portanto, na manutenção destes impedimentos de despedimentos por extinção do posto de trabalho, por inadaptação ou por despedimento coletivo, mas também criaram um nível de emprego de comparação, que é o nível de emprego existente a 1 de outubro de 2020. Ou seja, ainda antes da segunda e da terceira vaga pandémica. Portanto, estas restrições de manutenção de emprego, na verdade, aquilo que vieram criar foi uma dicotomia às empresas entre aproveitar ou ir aos incentivos, ou sabendo que, por outro lado, poderão ter uma mão pesada do Estado caso incumpram e ainda que recorrer à revisão oficiosa dessa manutenção do emprego, caso acedam aos incentivos. Portanto, também burocracia acrescida para lhes poder aceder. Francisco, o recente anúncio de medidas de apoio à economia e manutenção do emprego traz novidades a este respeito? Sim, temos algumas novidades e algumas novidades boas. Por exemplo, no que diz respeito ao apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade das empresas, o prazo de aplicação do mesmo é estendido. Antes, este incentivo financeiro terminava em junho de 2021
e passa a terminar a setembro de 2021, o que por um lado denota que o Governo reconhece que a crise vai perdurar mais tempo, mas também concede aqui algum grau de apoio às empresas que precisam de reduzir a sua atividade e reduzir o tempo de trabalho dos seus colaboradores. Por outro lado, há também um reconhecimento que há dois setores extremamente afetados pela pandemia, nomeadamente a cultura e o turismo. Para se ter uma noção, este apoio extraordinário à retoma progressiva das empresas já previa que as pequenas e médias empresas tivessem uma redução de 50% da segurança social que deveriam pagar relativamente aos seus colaboradores. O que acontece aqui, para estes setores, cultura e turismo, é que, independentemente da quebra de faturação que possam vir a ter, ou que já registrem, as PMEs da cultura, ou dos setores da cultura e do turismo, vão ter uma isenção total de segurança social. Okay? Para além disso, naqueles casos em que haja uma quebra de faturação superior a 75%, também as grandes empresas poderão ter acesso a uma redução de 50% da segurança social a seu cargo. Por outro lado, no regime de layoff, há aqui uma alteração bastante relevante que tem a ver com a extensão do regime de layoff. Portanto, estavam sujeitos ao regime de layoff aquelas empresas que tinham o dever de cessar a sua atividade pelas regras impostas de confinamento, e agora o layoff simplificado, este regime, pode ser também aplicado por aquelas empresas que indiretamente são muito afetadas por esse dever de confinamento. Seja porque vendiam os seus produtos, sobretudo às empresas que depois vieram a ter que cessar a sua atividade, ou recebiam os seus inputs, os seus produtos deste tipo de empresas, e como a cadeia de abastecimento foi interrompida, deixaram de poder ter o mesmo nível de atividade. Eu gostaria também ainda só de salientar uma medida adicional importante que tem a ver com o programa Ativar, que permite às empresas passarem a contratar desempregados inscritos no IFP, aqui não tanto na manutenção, mas do ponto de vista de acomodar algum desemprego, e portanto com um apoio que pode ir de 12 vezes a 4 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. Muito obrigada, Francisco. João, o que poderia ser adotado de forma diferente para apoiar o emprego pela via dos benefícios fiscais? Olha, eu penso que, em primeiro lugar, deveria haver uma mudança ao nível da forma como são condicionados os benefícios. E em vez de estarmos a atuar pela negativa, ou seja, penalizando e criando obstáculos por via do incumprimento e principalmente até por via da burocracia que se vai criar às empresas, podia-se, ao invés, criar estímulos diretos ao emprego também em matéria fiscal. E eu daria 2 exemplos. O primeiro é, por exemplo, o caso de um benefício que vigorou durante cerca de 20 anos, começou em 1998, para ver, e que durou até há pouco, a 2018, que era o benefício da criação líquida de emprego, em IRC, em que basicamente, durante 20 anos, as empresas puderam, quando tinham um emprego, puderam deduzir os encargos que tinham com esta criação de emprego para jovens, em primeiro lugar, sendo que o conceito de jovens era bastante alargado, ia até aos 35 anos, e portanto, nesta altura, eu penso na altura de nós retomarmos uma fórmula que correu bem, que impediu que em Portugal, por exemplo, os níveis de desemprego, ou teve sem dúvida a sua contribuição para que os níveis de desemprego cedessem aos níveis que os outros países afetados pela dívida da crise soberana tiveram, e portanto ele vigorou durante esse período todo. Deduções diretas em IRC em função da criação de emprego que as empresas estimulam e obtêm. Muito obrigada. Continua, João, por favor. Só para terminar, por exemplo, também ao nível do IRS, podemos eventualmente também introduzir incentivos fiscais do tipo do programa Regressar, agora para as pessoas que ficaram, digamos, sem emprego por via da pandemia e, portanto, por via de taxas mais baixas e que ajudariam naturalmente, porque ao nível do IRS também se estimula o emprego e, portanto, seria também um estímulo que podia ser dado, pela positiva e não pela negativa.
Exatamente, muito obrigada, João. Para finalizar, Francisco, fatores ainda podem ser melhorados no acesso a incentivos financeiros para a manutenção do emprego? Muito bem. Eu colocava aqui dois pontos. Mais simplicidade, ou seja, o Estado tem um manancial de informação sobre as empresas que lhe permitiria, por exemplo, ter um simulador que desse às empresas, digamos assim, uma imagem otimizada dos incentivos que devem oferir, não é? Porque há depois imensas regras de acesso e de não cumulação dos diferentes incentivos. Portanto, se houvesse um sistema destes, e que não é difícil de implementar, que desse à empresa qual é que é o incentivo ótimo a que ela se deve candidatar, eu acho que isto simplificaria muito as coisas e reduziria o tempo no acesso aos incentivos e o tempo que estas entidades vão precisar de despender para perceber o que é que mais, quais são os incentivos mais adequados. Por outro lado, mais rapidez no pagamento às empresas, ok? Isto é algo que é transversal, as empresas queixam-se constantemente de que fazem a candidatura e depois, desde esse momento até à chegada do dinheiro, passa muito tempo porque há muitos passos intermédios de verificação. Eu acho que tem que haver aqui um programa que otimize os próprios procedimentos do Estado de forma a que o dinheiro chegue mais rápido às empresas. Muito obrigada, Francisco, e obrigada também, João, por nos terem ajudado aqui a entender a política fiscal e financeira de apoio à manutenção de emprego neste período que estamos a viver. Muito obrigada, já sabe que voltamos no próximo mês com mais um boletim fiscal e com temas do momento. Obrigada.